everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui com a nossa aula 13.2 de Review and Exercise sobre o tema de Denitive Case. A gente viu sobre o caso genitivo, que é aquele caso de posse, e a gente já tinha visto alguns casos de posse nessa nossa... Eita, que a minha dicção tá péssima, né? Nessa nossa unidade 1. Agora foi. Nessa nossa unidade 1, a gente viu os pronomes possessivos, adjetivos possessivos e a gente também viu uma outra estrutura aqui nessa aula de caso genitivo que a gente pode também falar de posse, que é o uso da preposição of, que é aquele OF, mais o artigo definido the, né, que você pode, na verdade, falar como the ou the, dependendo aí do que vem antes dele. Mas até algumas vezes ele é suprimido, ele é omitido e você só usa o of. O que eu estou falando? Estou falando aqui... o título da nossa aula não é Simple Things, tá, gente? Foi errado aqui esse título da aula 16, aí acabou indo. Simple Things não, a gente está aqui Learning the Denitive Case, aprendendo o caso genitivo, e aí eu trouxe, como a gente falou muito de regra, né? Então eu não vou fazer essa revisão falando das regras para vocês, porque a gente falou de regras, de exceções e bababá. Vamos só relembrar o que é esse caso genitivo e que ele é utilizado para indicar o que pertence ou está associado a uma pessoa ou uma coisa. Então, a gente está falando de posse e possuidor. Você sempre vai ter a posse e o possuidor. Então, basicamente, você vai usar o caso genitivo para seres humanos e seres vivos. Mas existem exceções que você vai usar para substantivos também. Mas é aquela coisa que existe exceções, né? Existem, isso. Mas você vai, aí no caso, prestar bastante atenção, porque quando se trata de substantivos, possuidor e posse, dois substantivos, eu prefiro que você opte por usar aquela estrutura de of e o THE, né? Não sei se você lembra do que eu estou falando, que é aquela preposição que é o O e o F, mais o THE ou não, porque ele pode ser omitido da frase. Porque assim você está fazendo corretamente. Mas existem as exceções, sim, que você pode usar esse caso genitivo, que eu comentei para você. E o caso genitivo ele é feito através do uso do apóstrofo, que é esse sinal gráfico, né? Não sei se você consegue... Esse sinal gráfico bem aqui, cadê ele? Bem aqui, ó. Pá, bem aqui. Esse sinal gráfico e o uso do S. Esse S não é plural, tá? Esse S não tem nada a ver com plural, a galera até acha no início que pode ter a ver, não tem a ver com plural, mas cuidado porque existe também a questão de usar o apóstrofo, o S, para falar de quê? Contrações. Contração com o verbo to be na terceira pessoa do singular e contração com o verbo to have na terceira pessoa do singular, que fica has. Eu até coloquei isso na aula no início para vocês verificarem. Então, veja bem, my friend's house is next to mine. Então, a gente tem aqui o possuidor e o possuidor sempre vai receber o apóstrofo S. É sempre ele que recebe. E a posse que vem logo em seguida. E o possuidor vai ser essa questão do de, da, do, esse negócio aqui. Então, a casa do meu amigo ou amiga é perto da minha. Então, na hora de você traduzir, você vai para lá, para cá, para cá, para lá, fica uma coisa louca, né? Eu sei, porque o caso genitivo transforma isso. Agora, se você usasse com of e o THE, no caso para substantivos, né, você aí teria uma tradução, né, mais assim, certinha, sem ter que ir para lá, para cá, para lá e para cá. Tá? E temos aqui um outro exemplo, the kid's bedroom is dirty. The kid's bedroom is dirty. Ou seja, o quarto da criança está sujo. Tá? Então, é isso. A gente falou também das regrinhas, das quais não vai ter como eu falar agora para vocês as regrinhas, mas é isso. Chegou o momento aí da nossa atividade de sala, que tem alguns minutos só. Vai ser simples, vai ser fácil, não é nada complicado. Aplica as coisas que você aprendeu comigo, dá uma olhada aí no slide que você vai ter as respostas para tudo. O momento de atividade de sala chegou. Be right back. Como assim, gente? Meu diretor enlouqueceu aqui, tá me tirando... fazendo onda aqui comigo. Então, pare com isso. Vamos lá, atividade de sala. Momento de tirar nossas questions, que são essas aqui. Né? Essa parte das questions. E eu tenho aí essa questão de número 1, que você é completar com a alternativa correta. Então,
Vamos lá para a nossa tela, para você ter uma imagem melhor. Eu tenho aí, veja bem, eu tenho aí, o que eu tenho aí? Eu tenho aí 2 nomes, certo? Porque o caso genitivo, como eu falei, ele é usado mais para pessoas, animais ou um grupo de pessoas, né? Um nome que representa um grupo de pessoas, mas você também tem substantivos sendo usados com ele. A gente viu lá as exceções, né? Outras coisas, enfim. Mas aqui a gente está falando de nomes, o que torna mais fácil. 2 nomes. Você lembra lá, né? Quando a gente tem 2 possuidores possuindo a mesma coisa, o que vai acontecer? Só vai receber apóstrofo S o último possuidor. Agora, quando você tem 2 possuidores possuindo coisas distintas, aí a posse, caso genitivo, vai ficar nos 2. Aqui vamos entender pelo contexto. Então, temos aqui Jane and Bob, com certeza vai ficar aqui. Grades are much better this semester. Então, a gente tem que as notas do Bob e do James estão melhores estão muito melhores, né? Much better. Lembra do much que a gente viu esses dias aí? Papai, esse quantifier, né? Que significa muito, usado para coisas incontáveis. Muito bem. Então, temos aí James and Bob's. Será? Será que é a letra A? Eu acho que não. Bem, tá correta essa questão aí de os 2 receberem o apóstrofo S, porque sim, a gente está falando de notas e as notas são dos 2, mas são notas distintas. Só que aqui na letra A, você tem o James com o apóstrofo apenas. Não é assim. Quando você fala de pessoas, mesmo que tenha um nome no plural, o cara vai receber ainda o apóstrofo S, mesmo ele tendo um nome no plural. Só não vai acontecer isso com os substantivos. O substantivo, quando ele está no plural, né, aí ele não recebe S. Até aquele substantivo no singular que termina com S também não recebe o S, só o apóstrofo. Portanto, é a B. Então, tenho aqui James and Bob's grades are much better this semester. James and Bob's não seria minha resposta aqui, porque aqui está faltando o apóstrofo S. Aqui, James and Bob também não é, porque está faltando o apóstrofo S. E está faltando aqui também. E aqui também não estaria correto. Então, a letra B. Os 2 têm que estar com caso genitivo, porque são 2 notas diferentes e também porque você usa o apóstrofo S nesses 2 casos aqui. Tá? Muito bem, vamos para 2. Complete novamente. Você vai completar aí novamente, porque a gente está aqui falando da mesma questão aí de atividade. Look at... que eu olhar? Estou bocejando novamente. Vamos lá. Look at the color of the sky. The sky's color. The sky is color. A loucura aqui. Tem tudo, tem umas alternativas aqui bem loucas mesmo que eu fiz. Porque só há uma correta e tive que inventar umas coisas bem loucas para poder ter aí a nossa atividade, caso contrário não teria. Mas na letra A eu tenho aí a questão correta. Por quê? Lembra que eu falei para você, se você viu 2 substantivos e o possuidor é um substantivo, porque a posse pode ser um substantivo tranquilamente, mas o possuidor é um substantivo, o que você vai fazer aí? Você vai colocar essa questão aí do of e do de. Essa questão que eu falei para vocês lá no início da aula, a preposição e o artigo definido. Nem sempre o artigo vem, tá? Às vezes ele é suprimido, ele é omitido. Então, você não vai usar essa questão aí com caso genitivo. Então, a letra A é a resposta correta. The color of the sky, que é a forma de falar a cor do céu. A cor do céu. O céu é o possuidor. A cor é a coisa possuída. Quando você usa essa questão aqui da preposição, of, percebe que o possuidor é sempre o último. Tá? Já no caso genitivo, o possuidor é sempre o primeiro, porque aqui eu coloquei como se ele fosse no caso genitivo, na letra B. Que é a mesma coisa, só que aqui não está correto. Então, é a letra A, sem essa questão de caso genitivo. Beleza? Bora lá para a nossa número 3. Substitua o... Gente, eu vou terminar a aula bem antes.
Substitua of por S quando necessário. Então, você tem aqui a preposição of, que tu vai substituir por S quando for bem necessário aí na sua ideia. Bem, temos duas aqui que você vai substituir e duas que tu não vai substituir. Quais são elas? Vamos lá. Martha is the mother of my friend. Martha is the mother of my friend. A Marta é a mãe da minha amiga. Tá certo isso? Tá, gente. Tá certo. Eu posso fazer sim, falar de posse usando of, que é até mais formal, na verdade. Agora, o caso genitivo, ele vem aí para facilitar para algumas pessoas, porque até diminui a frase um pouquinho. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? A mãe da minha amiga. Como é que você ia fazer essa troca? Eu nem comentei isso na aula, eu não trouxe essa questão na aula para comentar. Eu até pensei agora, poderia ter comentado, né? Mas não comentei. Mas a gente faz aqui na atividade. Veja bem, Marta é a mãe da minha amiga, tá? É a mãe da minha amiga. A minha amiga tem uma mãe, certo? A minha amiga... Perdão, a minha amiga tem minha mãe. Tem minha mãe, tem uma mãe. Tem minha mãe não, ela tem uma mãe. Martha is my friend. Essa resposta poderia estar maior, né? Eu poderia ter colocado ela no tamanho 24. Acabei colocando no 20. Não sei se vocês estão enxergando aí, acho que sim. Como é que eu fiz para ficar com o caso genitivo? Vamos prestar atenção aqui? Como é que aconteceu isso? Ó, Martha permanece no mesmo local. O verbo to be também, né? Que é a ação. E logo em seguida, o que vai acontecer aqui? A palavra my friend, ela passa para frente. Ela passa para frente. Por quê? Por que ela passou para frente? Você consegue imaginar? A gente está falando de posse e de possuidor. Quem é a posse aí? Quem é o possuidor? Martha is my friend's mother. A Marta é a mãe da minha amiga. Então, essa minha amiga possui uma mãe. É só você pensar assim. A minha amiga possui uma mãe. Ela é a possuidora da mãe, assim como a mãe possui a filha, já que a filha é dela. Mas a gente está falando sobre o ponto de vista da amiga, tudo bem? Então, o possuidor passa para frente, que no caso ele estava aqui no final, porque nesse caso aqui o possuidor sempre fica no final e a posse fica primeiro. No caso genitivo, o possuidor vai para frente, que é o my friend. Vou até mudar. Hoje eu estou demais fazendo isso, é a quarta vez que eu faço isso. Vamos lá, vou até mudar a cor da minha caneta aqui, para mostrar para vocês. Bora lá. Friends é o quê? My friends é que a pessoa que está possuindo a situação e a posse é a mãe. E a pessoa que está possuindo está recebendo o caso genitivo, que é esse apóstrofo S. Então, é isso. Quando você está com esse caso aqui, o possuidor sempre por último e a posse primeiro. No caso genitivo, a posse primeiro, aliás, o possuidor primeiro e a posse por último. Vamos ver o B, a letra B. A letra B também você vai fazer isso. A letra B também você iria colocar o apóstrofo S no lugar desse of aqui, que é essa preposição de, da, do. Tudo bem? Na verdade é de, mas aí você pode também traduzir por da, do, independentemente de estar com um artigo definido. The toys of my kids are dirty. Eu acho que a gente já tinha falado dessa frase. Os brinquedos das minhas crianças, dos meus filhos, no caso, estão sujos. Estão sujos. Estão sujo. Estão sujo. Sujo. Tá? Coloquei sujo aí, não coloquei sujo, mas já foi. Vamos lá. Como é que vai ficar? Ó, my kids' toys are dirty. Essa última coisa aqui não é possuidor nem posse. A gente está falando de possuidor e de posse. O possuidor aqui vai ser crianças e a posse vai ser brinquedos. Então, na hora de passar, my kids vai para frente, que é o quê? O possuidor. E a palavra toys vai passar lá para o final. E lembrando que
kids é um substantivo que termina com S porque está no plural e a gente só acrescenta o apóstrofo. Se fosse um nome próprio, mesmo com S, teria apóstrofo S. Lembra lá. My kids' toys are dirty. E aí a letra C e a letra D, você não mudaria nothing, nada. The color of the wall is gray. I think this is the end of the story. Ou seja, a cor da parede é cinza, onde eu tenho aqui só substantivos. E eu acho que o final da história também não vai ser colocado caso genitivo, por se tratar de substantivos que não usam caso genitivo aqui. 4, sublinhe as palavras que contenham o genitive case. Aí você sublinhar as palavras que têm o genitive case, porque tem algumas aqui que não é caso genitivo, e sim aquela questão lá de contração de verbo to be, ou verbo to have, ou então a questão lá do advérbio de negação com bababá, enfim. Vamos lá. Mas aqui não tem essa questão do not aqui não, pelo que eu estou vendo aqui eu não coloquei. My name's Fernanda. Nice to meet you. Aqui não tem nada a ver com caso genitivo. A gente está falando aqui de verbo to be. My name is Fernanda. Isso aqui é o... Eita, que amarelo o quê? Quero vermelho. Isso aqui é o quê? Verbo to be. He's a different... Olha, he has a different... Por que diferente sempre vem com E? Tá faltando o F aqui também. Ah, menina, loucura. Loucura. He's a different car from the others. Ou seja, he has a different car from the others. Ele tem um carro diferente aí dos outros. Então, aqui se trata daquela questão do verbo to have, né? Tem o has aqui. Esse meu has ficou feio. Pelo amor de Dadá, ô bicho feio. Vamos lá fazer outro. Has. Bem aqui. Pá. Has. Que também não ficou bonito não, mas tudo bem, gente. Ai, tristeza. He has a different car. Então, isso aqui não é o verbo to be, contrário desse, tá? É o verbo to have, a gente falou isso lá no início da aula, e A e B você não vai usar essa questão de caso genitivo, porque não tem caso genitivo aqui. Vamos para C. Laura's strength is unbelievable. Agora sim a gente tem a questão do caso genitivo aqui. Laura's strength is unbelievable. A força da Laura. A força da Laura é inacreditável. Aí aqui eu coloquei apenas o apóstrofo na palavra Laura. Eu falei para vocês em algum momento que dá para colocar, aceita aí tanto com apóstrofo S e sem, aliás, tá aí. Perdão, eu tô confundindo as coisas aí, eu tô confundindo as bananas tudinho aí. Lauras, na verdade o apóstrofo tinha que ser aqui. Perdão, tava confundindo, viajando aqui na maionese. Então o apóstrofo era aqui e não aqui, tá? Foi só um errinho de digitação. Laura's strength is unbelievable. Vamos para a próxima. Brazil's rivers are rich. Lembra que a gente pode usar? A gente pode usar sim a questão do caso genitivo aqui com Brasil. Lembra que a gente falou lá da Anitta, de ser famosa, cantora brasileira? Então, estava lá a palavra Brasil com caso genitivo. Então, sim, Brazil's rivers are rich. Temos aqui um caso genitivo. Não é questão de verbo to be nem verbo to have. Vamos para a letra E. The actor's jokes are hilarious. Também temos aqui caso genitivo. O que é isso? As piadas do ator são hilárias. Então, aqui é um caso genitivo, onde ator é o possuidor e ele possui o quê? Jokes. Piadas. Muito bem? Então é isso, gente. 4 resolvida e vamos aí para as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham feito a atividade tranquilamente. Vejo vocês na nossa próxima aula, que vai ser amanhã, né? Então é isso. Bye, bye.